Muito boa tarde. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. Vamos começar, então, a nossa live. O tema da nossa discussão hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente está refazendo essa live por conta do dilúvio que acometeu Curitiba na semana passada. A gente acabou ficando sem luz, quase todos os nossos ambientes, aí lá no escritório ficou sem luz, aqui comigo ficamos sem luz, lá com o Cláudio ficamos sem luz. Acho que só vocês que não ficou sem luz, né? O restante, todos nós sofremos com luz. E uma série também de participantes não puderam participar aqui junto com a gente por conta do dilúvio que nos acometeu aqui. Mas, enfim, vamos lá. O nosso tema é a Lei Geral de Proteção de Dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados afeta as empresas, o que os empresários devem fazer, para onde devem olhar, né, nesse momento em que a lei está aí prestes a entrar em vigor de maneira mais completa, por assim dizer, né? Ela já tem alguns dispositivos dela que já estão em vigência, outros que passarão a vigir a partir do início do ano e outros ainda no final do ano. Foi uma coxa de retalhos aí essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, para a gente começar, eu queria já iniciar agradecendo a presença de todos e já trazendo para o Dr. Cláudio, sócio do escritório. Hoje nós temos a participação do Dr. Cláudio Demeterco, sócio do escritório do FDS, e também Dr. José Rodrigo Sade, sócio do escritório também. Já quero começar fazendo a primeira pergunta. Dr. Cláudio, quais os principais pontos de atenção que o empresário deve ter em relação à Lei Geral de Proteção de Dados desde já? Vamos lá. Valdemiro, obrigado pela oportunidade, e essa é realmente a pergunta da vez. Antes de respondê-la, eu queria aqui agradecer todos que nos acompanham nessa live, especialmente ao doutor Alexandre, que eu vejo com muita alegria aqui, amigo, advogado de longa data, pessoa estimada da nossa grande convivência, hoje advogado aí, um dos maiores escritórios de Ponta Grossa, viu? Fico feliz, Alexandre, em vê-lo acompanhando esse nosso bate-papo aqui. Na tua pessoa, cumprimento todos os demais colegas e clientes que nos escutam. Bom, falar um pouco da LGPD. A LGPD, por uma necessidade profissional, tem sido meu objeto de estudo nos últimos anos, né? Por quê? Porque a LGPD ela vem mudar a cultura no Brasil, inserindo o Brasil num contexto internacional de proteção aos dados. Eu sempre digo que o princípio mais importante da LGPD é a autodeterminação informativa. O que é isso? A LGPD vem resgatar o protagonismo do titular dos dados. Esses dados pessoais, e a própria lei conceitua o que são dados pessoais, eles são dispostos pelo seu titular. Ninguém melhor do que o titular dos dados para decidir sobre como esses dados devem circular. É uma lei multissetorial, uma lei que vem firme, vem para mudar a cultura, como eu disse, e traz uma série de adequações a todos os negócios. Não há setor da economia Cláudio, eu acho que o teu som ficou mudo de repente aqui. Agora sim? Aí, jóia, melhorou. Voltando então, eu costumo dizer que a LGPD ela vem atuar sobre todos e quaisquer setores da economia brasileira. Quando ela conceitua dado, ela conceitua de uma forma bem abrangente. É bom nós deixarmos isso claro. A lei versa sobre dados pessoais. Então, dados são núcleos de informação, quaisquer que sejam. Agora, precisam ser de pessoas naturais. Essa é a qualificação necessária para atrair a aplicabilidade da lei. Dados de pessoas jurídicas, quando desvinculados a pessoas físicas, não estão submetidos à nova legislação. Todo mundo que tratar dados, seja online ou offline, portanto, dados físicos, também estão submetidos à nova legislação. E tratamento, assim como dado, é um conceito amplíssimo. É um conceito
que engloba toda e qualquer operação envolvendo dados, seja coleta, seja classificação, seja até a eliminação ou arquivamento dessas informações pessoais. Então, a primeira parte da tua pergunta, a resposta é: todo mundo vai precisar se adequar. Quem trata dado pessoal vai ter que se submeter à governança da LGPD. E como é que se faz isso? Primeiro, uma revisão do fluxo de informações do teu negócio, um diagnóstico. Onde é que dados você trata? Por que você trata esses dados? Quais são as hipóteses autorizativas de tratamento? Aquelas lá do artigo 7º da lei que você está enquadrado? Você tem o consentimento do titular dos dados? Você está no legítimo interesse do controlador? Qual é a hipótese da lei que te autoriza a tratar esses dados? E se eu estou respeitando a principiologia toda? Aquela lá do artigo 6º da LGPD. Ou seja, será que eu não estou exigindo dados além do necessário? Será que eu tenho um propósito claro em relação à coleta e arquivamento desses dados? Não tem mais essa sobre o vigor da LGPD de eu coletar o máximo de dados possível para depois eu ver o que eu faço com eles. Para que eu possa coletar e tratar dados, eu tenho que permitir o exercício da autodeterminação informativa do seu titular. Ele tem que estar consciente. E, na maioria das hipóteses, ele tem que autorizar esse tratamento, de acordo com os princípios que a própria lei nos estabelece. Então, voltei para dentro do meu negócio, olhei o fluxo de informações, como que as informações entram, como que elas são transferidas internamente no meu negócio, onde essas informações, esses dados pessoais são depositados, para que daí, então, eu possa estabelecer um plano de tratamento. Esse plano de tratamento, primeiro, exige que eu tenha contratos muito bem assegurados. O que são contratos bem feitos? Olha, não é só um contrato aproveitado do modelo antigo para as exigências novas. Eu preciso mais do que isso. Eu preciso ter regras específicas em atendimento à LGPD. Então, eu vou ter que rever os meus contratos com fornecedores, com parceiros de negócio. Eu vou ter que rever os meus contratos de trabalho. Se eu for vender o meu negócio, essa preocupação da LGPD vai entrar na due diligence e, inclusive, pode afetar a precificação da empresa como ativo. Então, na própria venda do meu negócio, eu vou precisar ter a preocupação da LGPD. Eu vou saber se eu estou tratando esses dados da forma como a lei me permite, numa das hipóteses autorizativas do artigo 7º. É uma lei que vem firme, não é uma lei que vai ser relaxada, porque é uma lei necessária, protege as pessoas numa economia de dados, nessa sociedade informacional em que nós vivemos, que os dados são reflexos da nossa personalidade. Proteger os dados das pessoas é nada mais, nada menos do que proteger a privacidade delas, é proteger a livre expressão das pessoas. E mais do que isso, eu acredito que a proteção de dados deve ser incluído no artigo 5º, que é o direito que consagra as garantias e os direitos fundamentais da Constituição Federal, como um item de proteção específico, não só vinculado à privacidade das pessoas, porque nós sabemos que dados manipulados, e há vários exemplos mundiais disso, dados manipulados ou malversados, maltratados, eles podem influenciar eleições, podem influenciar decisões políticas e acabam conduzindo a sociedade a resultados absolutamente indesejados. Então, vejam, resumindo um pouco dessa nossa conversa, até para não estendermos mais e abrirmos para outras perguntas, eu vejo que nós primeiro precisamos entender como o nosso negócio trata dados pessoais. Primeiro, se ele trata como controlador ou se ele trata como operador, que são os agentes de tratamento definidos na lei, qual o meu risco no tratamento desses dados, onde que eu enquadro no artigo 7º em uma das 10 hipóteses de licitude. Eu só posso tratar dados se eu estiver enquadrado nas hipóteses de licitude. E uma delas, a mais conhecida, é o consentimento, que tem que ser dado de forma válida, eficaz, com um propósito claro. Tem que ser todo um processo para que esse consentimento seja considerado válido. Não é uma postura omissiva do titular de dados, não clicando
num certo item ou numa aba de um site que vai dar esse consentimento válido. A lei tem toda uma previsão que precisa ser atendida nesse específico. Portais, por exemplo, de internet, vão precisar rever seus termos e condições. Aqueles modelos antigos, hoje, a maioria que nós analisamos, são absolutamente imprestáveis para as exigências da LGPD. Analisei meu fluxo, vou rever os meus contratos, os meus parceiros, vou estabelecer regras e minimizar preventivamente riscos e também aplicar, além da inteligência jurídica, adequação às normas e regras da LGPD, eu vou também, à medida que a técnica me permite, instalar mecanismos de segurança, que é uma exigência do artigo 44 da LGPD, visando o quê? Evitando invasões, evitando vazamentos e outros incidentes de segurança. Acredito ter respondido a tua pergunta, Valdemiro, e fico à disposição aqui para algumas análises complementares. Joia, ótimo, respondeu e sobrou. Obrigado. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Rodrigo. Já que a gente está aí na iminência da lei, né, da vigência completa da lei, quais os riscos jurídicos de uma empresa não se adequar ao que estabelece a lei desde logo? Existe algum risco desde já que as empresas estão aí diante de receber algum tipo de condenação ou algum tipo de multa? Existe algum risco desde logo ou a partir só do momento da completa vigência da lei que isso passa a ter algum impacto nos negócios? Tudo bem, Valdemiro? Obrigado pela pergunta. Sou Alexandre, boa tarde. Cláudio, eu tenho certeza que sim, né? Já tem uma série de processos judiciais do Brasil afora correndo, até porque o que a lei fez foi tratar numa legislação só vários assuntos de dados e proteções que já estavam em outros diplomas legais. Então, mesmo que a autoridade não foi ainda constituída pela lei e não vai aplicar, então, ainda as penas que a lei prevê de advertência e de multa, no plano judicial, eu tenho certeza que já começou aí esse novo cenário de batalha judicial com base na lei, né? As empresas devem, sim, a partir de agora, se preocupar. O Cláudio conseguiu falar bem como que funciona essa cultura de dados, de proteção, tratamento. E por que já está acontecendo? Porque o brasileiro, a nossa cultura, a nossa sociedade já está madura nesse assunto. Então, nós temos aí ações civil pública de Ministério Público, nós temos defensoria pública já entrando com ações, nós temos as ONGs de consumidores Brasil afora, PROCON. Então, não vai demorar para que isso realmente aconteça de forma muito mais intensa. Já começou e vai aumentar com certeza. Doutor Rodrigo, se me permite uma complementação, eu acho que nesse específico vale a pena a gente ressaltar o artigo 64 da lei, que diz assim: os direitos e princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria, ou tratados internacionais em que o Brasil seja signatário. É muito claro para nós que a LGPD não está sozinha nesse contexto jurídico nacional, né? Ela vem se somar a diversas outras regras ou regramentos que protegem as pessoas e as suas manifestações. Por exemplo, nós temos uma lei bastante importante, que é a Lei de Cadastro Positivo. Já traz uma série de regras no tratamento de dados. O Código do Consumidor, muitas vezes as pessoas físicas que têm seus dados violados são como consumidores, tem vários exemplos de processos judiciais nesse sentido. Lembra o vazamento envolvido a Netshoes, lembra o vazamento envolvendo a incorporadora Cirela. São consumidores que têm informações suas, muito caras, que eles não gostariam de ver divulgadas para o mercado. Esses dados têm um valor econômico muito grande, ainda mais no mercado de consumo. Por que o mercado de consumo quer informação? Porque ele define o perfil de compra do mercado. Que produtos o mercado está buscando, quanto o mercado está disposto a pagar. Isso tem um valor no direcionamento dos negócios empresariais.
Então, a partir desse conceito, veja, quem que é o dono dos dados? O dono dos dados é o seu titular. O seu titular tem já um arsenal jurídico a favor dele, vigente, como o Código do Consumidor, as próprias regras constitucionais auto-aplicáveis, nós temos o Cadastro Nacional de Dados e de diversos outros diplomas. Então, ela vem se somar a esse regramento todo de proteção. As ações judiciais, elas, claro, vão ganhar muita força com a vigência no começo do ano da LGPD. Sem dúvida vão ganhar muita força. Mas hoje nós já estamos vendo algumas ações judiciais invocando princípios e valores da LGPD sem ela estar em vigência. Eu costumo brincar que a LGPD vem aí, mas na verdade a LGPD já está aí. Você deve estar acompanhando as ações, a recente ação judicial envolvendo o IBGE, em que vários princípios, inclusive caráter preventivo de proteção a riscos e propósito bem definido, foram invocados pela ministra Rosa Weber no seu voto condutor, que afastou os efeitos da medida provisória. Então, é uma discussão judicial presente, que não espera, que não vai esperar, em razão de todo esse arsenal em que ela se insere, sua mera entrada formal em vigência e vencimento da vacatio legis. Excelente. Cláudio, agora eu tenho mais uma pergunta para você, aproveitando que você já está com a palavra. As empresas, ao longo da sua vida, vieram coletando dados, né? Ao longo do exercício das suas atividades, elas foram coletando dados, seja de colaboradores, seja de clientes, fornecedores, e sempre dados de pessoas físicas, dos seus colaboradores, das pessoas que estão do outro lado da mesa, quando negociando com um fornecedor, ou de clientes mesmo, os portais de internet, né? Eles coletam dados a todo momento. E esses dados que foram coletados até aqui, eles precisam de uma autorização para continuar sendo armazenados? Ou eu posso, já que eu coletei, já sou detentor desses dados, eu posso continuar manipulando e mantendo esses dados na minha base de dados? As empresas precisam tomar alguma iniciativa nesse sentido? Essa pergunta é uma pergunta recorrente. Eu vou fazer um rápido histórico e vou respondê-la ao final. Primeiro, nós sabemos que a legislação ela não tem como regra efeitos retroativos, né? Então, uma lei não vai disciplinar o passado, né? Pelo menos toda essa estrutura de um ordenamento jurídico civilizado, né? Se eu tenho dados que eu coletei, né, sob a legislação anterior, esse ato foi feito corretamente. Agora, eu mantê-los em arquivo, ou num banco de dados, ou reclassificá-los, eu vou precisar estar enquadrado numa das hipóteses do artigo 7º, que é um dos fundamentos de licitude do tratamento de dados. Então, por exemplo, imagine que eu sou uma revendedora de eletrodomésticos, e eu já vendi uma série de unidades, e eu tenho lá todo o histórico dos meus clientes. Eu sou, ao mesmo tempo, controlador, porque eu tenho o poder de decisão sobre esses dados, e eu também estou realizando eu mesmo a operação, o tratamento desses dados. Veja que num caso como esse, se eu quiser reclassificar esses dados para que eu possa fazer uma campanha publicitária e reacessar esses consumidores no mercado, eu vou precisar aqui de um consentimento do meu titular, do titular dos dados. A não ser, é claro, que eu consiga enquadrar numa outra hipótese de licitude, que é a hipótese do legítimo interesse do controlador. Particularmente, acho pouco provável que se consiga, mas a NPD tem que vir aí para esclarecer qual é a extensão do legítimo interesse do controlador, que é uma hipótese de licitude prevista lá no artigo 7º e disciplinada mais pormenorizadamente no artigo 10º. Mas, enfim, tudo que eu fizer com dados no presente, eu vou ter que enquadrar numa das hipóteses de licitude. Deixa eu dar mais um exemplo para que essa resposta consiga ser a mais clara possível. Imagine que eu tenho esses dados de consumidores que estão ali no prazo prescricional de eventuais ações rescisórias de contrato ou indenizatórias. Eu tenho o direito de manter esses dados para poder exercer legitimamente meus interesses e meus direitos em juízo. É o que a lei me permite, por exemplo, no artigo 7º, quando for necessário para o exercício regular de direitos.
Então, eu vou precisar entender qual é o propósito. A lei bate muito no propósito do tratamento. Que esse propósito tem que ser informado, tem que ser legítimo, tem que ser dentro das hipóteses do artigo 7º. Então, essa resposta, na verdade, vai estar muito vinculada ao propósito do tratamento. Se eu quero reacessar consumidores, ou se eu quero simplesmente mantê-los em arquivo, ou se eu vou anonimizá-los apenas para fins de estatística, o que é possível. Dados anonimizados, verdadeiramente anonimizados, eles foram desprendidos da identificação dos seus titulares. Então, eles saem do escopo de proteção da lei de proteção aos dados. Dados anonimizados, eles não são vinculados a pessoas. Então, se, por exemplo, esses dados vierem ser anonimizados, aí sim eu posso manter isso na minha base de dados para fins de decisões de negócio. Espero ter respondido de forma clara um assunto que verdadeiramente é complexo. Olha, ótimo, obrigado. E essa é uma pergunta realmente que acaba impactando todo e qualquer empresário, né? Porque todas as empresas já coletaram dados em algum momento da sua história. Então, isso é inevitável. Essa pergunta realmente ela é repetitiva. Mas vamos lá. Agora, doutor Rodrigo, quero fazer uma nova pergunta a você. Já existem alguns processos judiciais em curso utilizando princípios da LGPD, né? O Cláudio mesmo citou ali 2 casos, né? Netshoes e Cyrela, que já utilizam, né, dentro da sua estrutura, né, como processo, princípios da LGPD. Isso antes mesmo da entrada em vigor da lei. Você acredita que poderá haver uma corrida à justiça por indenizações, já que desde já estão acontecendo aí processos sobre esse tema, né, de proteção aos dados, violação aos dados? Nós vivemos na era da comunicação, né? Então é difícil que consumidores e empresas desconheçam essa nova legislação. Os consumidores estão bem antenados. Quando o CDC, nos anos 90, foi editado, demorou para haver a cultura do consumidor. Essa nova lei ela não vai demorar esse tempo todo para já gerar efeitos. Eu tenho certeza que vão ter várias ações judiciais. Ano passado, uma palestra muito bacana do ministro do STJ, Paulo de Tarso, em que ele estimou 200 mil ações de indenização com base nessa nova legislação. Então, ele está estimando que consumidores do Brasil todo vão ajuizar ações. O Cláudio comentou da Cyrela, é uma ação judicial em São Paulo, é referência a uma liminar com multa diária para que ela não circule os seus dados de clientes com fornecedores e com outros clientes, inclusive. Então, já está em vigor essa liminar. Existe uma outra ação, Júnior, bastante interessante e famosa nesse ambiente da LGPD, que é uma ação civil pública em Brasília, em que um banco resolveu firmar um acordo, pagou R$1,5 milhão para não seguir adiante, porque foi provado que ele teve dados de seus clientes vazados, né? Então, isso vai acontecer. Qual que é o drama, né? Qual que é a dificuldade? São poucas hipóteses que a lei prevê para que a empresa se defenda, né? Novamente, é o mesmo conceito do consumidor. Então, veja, o artigo 43 da legislação, ela criou ali 3 hipóteses de defesa para a empresa que utilizou esses dados. A primeira hipótese é provar que não tratou esses dados, que o consumidor está equivocado na sua alegação de que forneceu ou que a empresa tratou os seus dados. Então, essa prova, se for verdade, esse fato, tudo bem, mas é que dificilmente o consumidor vai procurar um órgão de defesa dele sem ter algum indício de que houve ali alguma relação com aquela sociedade, aquela empresa. O artigo inciso 2º, ele fala o seguinte, aí que vem uma margem de defesa muito importante, que, embora a empresa tenha tratado os dados, ela seguiu o que a lei determinou de regras para tratar esses dados. Então, se a empresa conseguir provar em juízo, através de laudo pericial, através de um fornecedor adequado para esse assunto, que ela fez o que foi possível, né, para respeitar o que a lei exige,
aumenta, sim, a sua tese de defesa no judiciário. E a terceira hipótese, que é o inciso terceiro, é quando o próprio consumidor, a pessoa física, ela que então deu causa para que esses dados fossem vazados, por exemplo. Então, seriam essas três hipóteses residuais que sobrou para a empresa alegar numa eventual defesa. E, claro, os próprios juízes também ainda vão ter que amadurecer essa cultura. Isso ainda, a gente colocou aqui alguns exemplos, mas ainda é recente. Então, quanto mais e quanto antes a empresa conversar com o setor jurídico dela, com o setor de TI, quanto antes ela começar esses cuidados, melhor será a eventual defesa em juízo. Porque o juiz ainda vai receber as informações nossas de maneira, para ele, talvez inédita, e talvez facilite o convencimento na decisão que vai ser depois dada. E, Rodrigo, se me permite uma observação, essa lei ela tem uma sistemática muito parecida com outras legislações protetivas, quando escolhe um sujeito de direito, categoriza e dá a ele uma proteção especial. Nós temos isso, por exemplo, no direito do consumidor. O consumidor é o protagonista. É a partir da figura do consumidor que a gente quer melhorar, desenvolver todo o mercado de consumo. A mesma coisa se dá aqui. A lei escolheu a pessoa natural que tem os seus dados tratados por terceiros para fins econômicos. Então, nessa pertinência subjetiva é que gira toda a disciplina legal. O artigo 17 é claro nesse sentido. Ele diz assim, ó, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos seus direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade nos termos dessa lei. Então, ela resgatou o protagonismo e a autodeterminação informativa do titular dos seus dados. Então, é uma disciplina muito parecida com o direito do consumidor. Então, é claro que de forma mais ágil na sociedade hoje, mas eu acredito que vão surgir muitas indenizações, ações judiciais de pessoas que tiveram seus dados mal versados, procurando reparações em juízo. Quando eu vejo esse número do ministro, 200 mil ações judiciais, eu não analisei o background dessa conclusão, né? Mas não me parece exagerado, não. Me parece bem razoável em termos de quantitativos de demanda que uma ação desse calibre, que um diploma legal desse calibre pode desencadear. Bom, vamos lá. Cláudio, em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Qual o papel dela? Ela ainda não está formada, né? Ainda não temos a constituição dela, as pessoas, né? As cadeiras ainda não estão ocupadas. Mas como você enxerga o papel dela nesses primeiros passos da lei? Então, a Autoridade Nacional de Proteção aos Dados é o órgão regulador da matéria. É ele que tem um duplo vértice, é o xerife do mercado. Inicialmente pensado como uma CVM, né, como uma agência reguladora do mercado, do tratamento de dados, na verdade, ela tem uma função de orientar, fiscalizar e penalizar. Né? Então, ela tem essa tríplice função. Ela é muito importante na fase interpretativa, porque ela vai nos dar aí segurança em relação ao enquadramento, à subsunção nas hipóteses de licitude, nas hipóteses fechadas que a lei prevê de tratamento. Eu repito bastante isso, porque eu só posso tratar dados corretamente com base na LGPD se eu tiver enquadrado numa das hipóteses do artigo 7º. Não existem outras hipóteses de tratamento. São números fechados. Eu tenho que me enquadrar nesses incisos do artigo 7º. Então, e tem incisos ali que são polêmicos. O legítimo interesse do controlador é porque não é no legítimo interesse do titular dos dados, mas é o controlador que, por exemplo, no inbound marketing, quer mandar uma mensagem para o seu consumidor, ou aquele que frequenta o seu estabelecimento. Até que ponto ele está autorizado a isso? Então, esses parâmetros todos vão ser definidos pela Autoridade Nacional. A Autoridade Nacional também tem um papel importante com relação a decisões tomadas em relação ao titular de dados através de sistemas totalmente automatizados, que são disciplinados ali pelo artigo 20 da LGPD.
Eu sei que se eu for abrir um banco, uma conta em banco totalmente digital hoje, o meu score de crédito é definido sem qualquer interação humana. E como é que eu recorro de uma decisão dessa? A quem que eu apelo? Na Europa, isso foi proibido. No Brasil, não foi proibido, mas a autoridade nacional tem uma importância muito grande nesses aspectos. Então, ela vem orientar o mercado, ela vem fiscalizar para que a lei tenha efetividade e venha penalizar os maus comportamentos. E quais são as penalidades? As penalidades são grandes. Ela pode, inclusive, suspender a atividade. Claro que através de um processo administrativo, com o exercício das garantias constitucionais, de ampla defesa e contraditório, mas ela pode chegar ao ponto de exigir que sejam deletados os dados daqueles titulares quando há malversação. Então, ela tem poderes muito fortes, ela é a xerife do mercado e vem muito para ajudar. Por exemplo, um último exemplo que me veio à cabeça agora, com relação a dados sensíveis. Quem tratar dados que que têm potencial discriminatório, que são aqueles ali conceituados no artigo 11 da LGPD, são dados qualificados de sensíveis, que têm um potencial discriminatório muito grande. Imagine, por exemplo, que vou fazer uma entrevista de RH e me perguntam qual é a minha orientação sexual. Ou perguntam, por exemplo, qual a minha filiação partidária. Então, são dados que eu posso sofrer uma discriminação. Ainda mais na sociedade de hoje, bastante polarizada politicamente. Esses dados merecem um tratamento muito especial. E você, por exemplo, não tem uma hipótese de tratamento para o legítimo interesse do controlador desses dados. São mais restritas as hipóteses de tratamento. Então, a LGPD, ela exige que esses dados sejam tratados, mas que tenham para ele o quê? Um mapa, um estudo preventivo de risco. De risco para quem? Para os seus titulares. Vocês vejam que interessante, é bom deixar isso claro. Os dados que merecem proteção especial são os dados pessoais, sejam sensíveis ou não. Agora, os dados das empresas que tratam esses dados, eles também merecem tratamento. E eles têm proteção legal, lá na legislação específica de direito empresarial. E a lei quer equilibrar isso. Mas ela reconhece o potencial lesivo que as pessoas físicas estão expostas. A LGPD tem muita importância, está em vigência os dispositivos que a criaram, ela tem que ser constituída de uma vez para que possa orientar o mercado, sobretudo orientar para que o mercado consiga alcançar a governança que se espera e o nível de proteção que a lei previu para colocar o Brasil no mesmo patamar internacional em relação, sobretudo, à nossa legislação espelho, que é o regulamento GDPR europeu. Ótimo, joia. Obrigado, Cláudio. Eu tenho mais uma pergunta, já encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, você pode usar o bate-papo ali, escrever a conversa ali no bate-papo, eu leio a pergunta e encaminho aqui para os nossos interlocutores. E aí, essa pergunta eu deixo aberta tanto ao Cláudio quanto ao Rodrigo. Fiquem à vontade para debater sobre isso. É possível uma empresa ter dados vazados e não ser penalizada? Então, vamos lá. Quando tem um artigo na lei que me chama bastante atenção, porque mostra que é uma lei que o conceito de lícito, que é inconformidade ao direito, e ilícito, ele ultrapassa as bordas do próprio ordenamento jurídico. É uma lei que diz assim, é um artigo de lei que diz assim, 44, o tratamento de dados pessoais será considerado irregular, ou seja, em não conformidade, quando deixar de observar a legislação. Ou seja, sempre que eu agir contra a norma, eu estou cometendo um ilícito, e o ilícito é a matriz do dever de indenizar. E a indenização se mede na extensão do dano. Eu cometi um ilícito, descumpri um dever legal. Todo dever legal tem a contraface, que é um direito de alguém. Então, eu violei um direito de alguém não cumprindo uma obrigação. E gerei um dano. Ou, e aqui é a parte interessante da lei, ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode se esperar, considerado, é claro, o atual estágio da técnica. Esse artigo é muito parecido lá com o direito do consumidor,
O direito do consumidor também exige que os produtos disponibilizados no mercado de consumo atendam os requisitos técnicos necessários que o atual estágio da sociedade permite. O que é isso? É um desodorante não explodir. É um carro ter revisões do seu processo produtivo para evitar problemas, se não submetê-los a recalls. No direito do consumidor, nós chamamos isso de risco de desenvolvimento. Aqui, na verdade, nós vamos chamar de risco tecnológico. Além de cumprir a lei, eu tenho que colocar todo um aparato de proteção tecnológica para que esses dados não sejam sequestrados, para que esses dados não sejam vazados. Eu preciso orientar os meus funcionários para isso, porque muito vazamento se dá por inadequação, posturas humanas. Se nós formos a 25 de março, pós-pandemia, se ela sobreviver, é muito fácil você comprar uma lista de CPFs. E quem compra sem a LGPD acha o quê? Acha que aqueles dados são deles, não dos seus titulares. Por isso que o artigo 17 da lei é tão importante. Ele ressalva o protagonismo do titular dos dados. Então, respondendo a tua pergunta, pode não ser sancionado? Pode. Se provar que não descumpriu a lei e se provar que colocou todos os elementos técnicos disponíveis naquele momento de proteção. É possível. Agora, vamos ser sinceros, né? A dificuldade que é demonstrar isso em juízo. E é por isso que é bom se instalar planos de compliance de dados, para que eu possa ter um book de prova pré-constituído caso aconteça algum vazamento, algum incidente de segurança, alguma irregularidade nesse tratamento. Ô, Júnior, deixa eu só fazer uma observação, porque assim, nosso escritório advoga na área empresarial, né, basicamente para as empresas, né? Então, assim, já vai pensando como contencioso o que a gente pode alegar numa eventual ação que nem essa. O Cláudio colocou muito bem ali o 44, e no início do terceiro, ele coloca um marco temporal. Aquilo que a empresa poderia fazer naquele momento. Aí eu acho que vai ter muita discussão em juízo. Porque a hora que o consumidor, por exemplo, se queixar que os dados dele foram vazados, mas a empresa comprovar para o juiz, isso, imagino que perícia técnica possa indicar, que ela adquiriu, que ela tem um plano que sempre se renova com esses dados sendo protegidos, eu não consigo viabilizar uma indenização por eu cumprir algo que é impossível. A tecnologia ela muda a cada segundo. O nosso antivírus aqui ele deve estar já atrasado, porque algum hacker no mundo está tentando ultrapassar essa proteção. Então, eu acho que as discussões que vão haver, além de serem muitas, vão ser bem complexas, porque a empresa, existem portes de empresas diferentes, existem mercados varejistas gigantes, existem pequenas lojinhas de bairro, né, que não têm acesso a uma tecnologia de ponta. Então, por mais que sejam hipóteses restritas de defesa, essa eu acho que é uma delas, né? Dizer que ele comprou o que estava na época disponível, quando foi lançado era excelente, ele era imbatível, mas passado um mês, um ano, um dia, já outra pessoa desenvolveu algo que furasse esse bloqueio, né? Então, realmente está certo, Cláudio, em implantar na empresa o compliance digital. Sem dúvida. E daí você vai acompanhando para e passo a evolução tecnológica, né? E o juiz vai perceber isso. Você ficou 6 meses, 1 ano acompanhando sempre, mostra a tua boa-fé, mostra o teu cuidado com o consumidor. De repente, naquele ano, aconteceu um pouco diferente, né? Isso tudo, um arcabouço também de treinamento, qualificação do time, né, para que saiba tratar o dado da melhor maneira possível, seguindo as regras, né, isso preventivamente, né, trabalhando preventivamente. Eu vi que o doutor... Pode concluir, Rodrigo. Não, eu ia só para encerrar, é um momento inicial, na minha opinião, vão ter muitas ações. O consumidor, como ele foi ficando mais antenado aos seus direitos, a empresa também,
vai daí, eu acho, entrar num platô, é o que se fala hoje na pandemia. Porque, assim, todo mundo sabe hoje que você não dá por telefone os seus dados para ninguém, o CPF, por exemplo. Quando o consumidor também tiver consciente de que não pode, na internet também, não ser cuidadoso, as ações vão servir para esses dois lados. Para orientar as empresas, porque o bolso é a parte que mais dói, então as indenizações vão ter efeito pedagógico, mas também vai orientar pessoas do Brasil todo que devem cuidar com seus dados, devem tratá-los com cuidado. Embora a lei olhe para o consumidor, também temos que imaginar que ele está estudando, ele está antenado. E daí eu imagino que daqui a um futuro um pouco mais próximo, as ações tendem talvez a estabilizar. Joia. Temos uma pergunta aqui do Dr. Alexandre Straiotto. Nos casos de prontuários médicos, onde os dados dos pacientes já são objeto de proteção pelo Código de Ética Médica, os titulares dos dados são os pacientes, mas o dever de guarda é do hospital. Algum cuidado a mais a ser tomado em razão da LGPD? E aí ele ainda complementa. Inclusive, no que tange a entrega a terceiros, quando não autorizado pelo paciente, como, por exemplo, solicitação por parte do Ministério Público ou secretarias de saúde? Veja lá, quando nós falamos em dados de saúde, a pergunta do doutor Alexandre é pertinente. São dados sensíveis. Dados sensíveis, nós podemos tratar com base no artigo específico da lei, que é o artigo 11. Então, vai ter que enquadrar o tratamento, e fornecer dados é um tratamento, numa das hipóteses exclusivas que o artigo 11 nos dá. Quais são elas? Né? Quando o titular ou responsável legal consentir, de forma específica, para as finalidades definidas, que não é o caso da tua pergunta, sem fornecimento do titular, quando indispensável para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, se o Ministério Público está me exigindo, eu posso ser enquadrado como cumprir uma obrigação legal ou regulatória. Tá? Se a Secretaria de Saúde está me exigindo, eu posso enquadrar que isso é uma política pública de proteção à saúde. Então, eu estou escudado no item B do inciso 2 do artigo 11. Então, o fato é o seguinte, sempre quando eu for mexer com dados, eu tenho que ter a consciência que esses dados não são meus, que esses dados são dos seus titulares, ainda mais dados sensíveis, como dados de saúde. Então, eu vou ter que enquadrar numa das hipóteses da lei. Quando eu tenho aí a Secretaria de Saúde Pública me pedindo isso, ainda mais uma razão de uma pandemia, eu posso exigir algumas precauções. Qual é o propósito que está me exigindo isso? Que tratamento que você vai me dar para esses dados? Eu posso fazer algumas exigências, mas eu tenho que fornecer. Eu posso fornecer sem ter grandes consequências. Espero ter respondido ao doutor Alexandre. Tem mais uma pergunta que eu vejo aqui, Valdemiro, que é da doutora Bianca, né? Isso, Bianca, isso. Eu acho que nós perdemos respondendo a Bianca aqui, a tua pergunta é ótima também, provocativa. Eu acho que a gente perdeu a oportunidade de aplicar sanção pecuniária a órgãos públicos também, viu? Mas daí tem a questão do pacto federativo, todas aquelas discussões teóricas nesse sentido. Se eu acredito que deveria ter o encarregado, que no direito estrangeiro a gente fala DPO, no poder público, eu acho que sim. Eu acho que sim. A importância do DPO é muito grande, ainda mais em entidades que manipulam muitos dados. Por que isso? Porque o encarregado ele é justamente aquele sujeito que dialoga com as autoridades, dialoga com os titulares de dados, difunde a cultura dentro da entidade de proteção aos dados, porque nós sabemos que o brasileiro não tem daquela cultura de que os dados não são dele, que os dados, se ele comprou, se ele manipula esses dados, ele pode fazer como bem quiser. Nós temos que virar essa chave cultural. E aí a importância do DPO, que deveria também ser uma figura presente nas entidades de direito público. Ótimo, ótimo. Bom, pessoal, a gente está chegando no final já do nosso bate-papo.
Agradeço imensamente a presença de todos vocês, pelas perguntas. Agradeço a disponibilidade do Dr. Cláudio e do Dr. Rodrigo por estarem aqui com a gente nesse momento. Se vocês ainda tiverem alguma consideração final, fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Obrigado, Júnior. Vamos que a LGPD já está aí. Vamos nos preparar. A gente tem ajudado diversas empresas na adequação de seus contratos, minimizando riscos. Nós temos que seguir a linha da LGPD. Temos que atuar preventivamente. Se acontecer algum problema, a gente tem como demonstrar que nos esforçamos ao máximo em evitá-lo. E mesmo assim não conseguimos. Como disse o Rodrigo, tem uma brincadeira que a gente tem feito em rodas de amigos, e acho que aqui cabe fazê-la também. LGPD, vazamento de dados, é que nem andar de moto. Ou você já caiu, ou você vai cair um dia. Então, dados é assim. Ou já vazaram, ou vão vazar um dia. O importante é você estar preparado para enfrentar essa situação. E aí tá com um DPO ou um encarregado para comunicar ao mercado rapidamente, para tomar as medidas preventivas todas, para dialogar com a autoridade nacional, a fim de evitar uma pena, uma sanção administrativa que possa pôr em risco a própria continuidade do seu negócio. Então, precaução. Essa é a ideia principal da LGPD. Vale a pena se prevenir. Rodrigo, suas considerações finais? Pessoal, foi muito bom conversar com vocês. O momento é propício, né? A gente está vivendo épocas em que o consumo, todo ele é digital. Então, isso realmente mostra como essa lei é importante. Não é daquelas leis que o Brasil fez para não pegar, como foi a do extintor, como foi a do primeiro socorros. Ela veio, ela ficou. E isso é bom. Tanto é bom que se tivesse já, por exemplo, 1 ano de vigência dela, quando a ministra Rosa Weber suspendeu a MP, tenho certeza que seria diferente. Já teríamos no Brasil a cultura desses dados e seria muito bom se o IBGE pudesse, com segurança e com propósitos muito claros, usar esses dados na pandemia. Então, eu tenho certeza que essa lei veio para ficar e, de volta, o escritório está aberto aos empresários e colegas advogados para poder, em outra data, falar melhor sobre isso. Obrigado a todos. Joia, muito obrigado, pessoal. Satisfação estar com vocês. Obrigado novamente aos nossos debatedores, a todos os presentes. Uma grande satisfação. Um grande abraço. O escritório está à disposição de vocês. Até mais. Tchau, tchau.